Boa tarde, amigos. Eu me chamo Andresa Águida. Estou aqui para mais um vídeo da série Nessa Longa Estrada da Vida. Convido vocês a acompanharem essa nossa caminhada, se inscrevendo no canal, clicando no sininho para acompanhar as atualizações e as futuras novidades. Bem, vamos lá. Como me apresentei para vocês no vídeo anterior, eu sou uma pessoa com albinismo. E albinismo, para quem não sabe, está presente no Código Internacional de Doenças. Mas espera aí, albinismo é uma doença? Bem, vamos lá. Segundo o CID-10, é sim, ele está presente sobre o código E70.3. Vamos definir para vocês o albinismo, segundo a medicina, segundo a Siri, segundo a Wikipédia, segundo o Google, enfim, segundo um monte das fontes. Ele é definido da seguinte forma: é uma doença congênita caracterizada pela ausência completa ou incompleta do pigmento na pele, cabelos e olhos. Esse pigmento é a melanina. E isso acontece devido à ausência desse pigmento ou um defeito de uma enzima que é envolvida na produção da melanina. Enfim, mas não estou aqui para falar de albinismo, a gente pode até falar num próximo vídeo, num próximo passo. Hoje eu vou falar da palavra doença. Você sabe o que significa a palavra doença? Da onde ela veio? Veja bem, vou dizer para vocês. A palavra doença, ela vem do latim dolentia, que é o ato de sentir dor, dolere, sofrer, sentir dor. Percebam. Em outras línguas, a palavra doença ou o significado que se dá no entendimento ser doença, em outras línguas é enfermidade, em espanhol, disease, em inglês, malatia, em italiano, la maladie, em francês. A palavra doença, ela vem de disease, né, do inglês, e a palavra disease, ela vem de uma tradução antiga, assim, do francês antigo, que era desaise, D-E-S-A-I-S-E, que, segundo os franceses, né, era o sinônimo de sentir algo diferente no corpo, um desconforto, qualquer coisa que era diferente dentro do organismo. Enfim, segundo a nossa medicina, né, a palavra doença é uma condição particular anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função ou parte de um todo, um organismo, que não é causada por um trauma físico externo. Bem, veja bem, o albinismo nós temos defeito em uma enzima para a produção de melanina, ou seja, segundo a Nossa Senhora Medicina, é uma doença. Mas veja bem, estamos aqui para falar da palavra doença. Você sabia que dentro do judaísmo, essa palavra doença, ela também é chamada de Shail, que é C-H-A-Y-I-L, e essa palavra é cognata de doença, na verdade. E ela significa, sabe o quê? Força. E é assim, a doença, ela, segundo o judaísmo, né, ela é uma ponte em duas direções, né, da vida para a morte ou da morte para a vida. Vamos pensar de uma forma filosófica. Nascemos com albinismo, pelo menos as pessoas que nasceram, ou outras têm obesidade, outros têm diabetes e tudo mais. E aí, temos que lidar com isso, temos que reagir, temos que viver, no caso, nós, pessoas com albinismo, até o fim dessa vida, né, até o fim dessa encadernação, eu
sou albina, entendeu? E assim, eu tenho que encarar isso para minha vida. Eu fui uma criança albina, uma jovem albina, adolescente albina, sou uma adulta albina, provavelmente você é uma idosa albina. Então é assim, a gente tem que seguir adiante, tem que seguir caminhando nesse passo. A questão é a seguinte: qual é o olhar que eu quero estar dando? Qual é o significado que eu quero estar dando para a palavra albinismo? Eu quero colocar ele dentro da palavra doença, dolere, sentir dor, ou eu quero colocar no significado da força, que é o que diz o judaísmo. E assim, ainda falando do judaísmo, né, no Chassidut, doença é na verdade um estado existencial intermediário do ser, intermediário entre a vida e a morte. E vocês sabem que em muitas culturas algumas condições, né? Por exemplo, a obesidade, que é considerada doença em países desenvolvidos, no Brasil também, enfim, em muitos países por aí, em outras culturas é um sinônimo de abundância. É um sinônimo de abundância, especialmente em países que são mais propensos à fome e em alguns lugares mais atingidos pela caquexia, que foi a consequência da AIDS. Bem, vamos à questão. Muito se questiona sobre considerar o albinismo como doença. Será que o albinismo é uma doença? Vamos chamar albinismo de condição. Mas eu não estou preocupada no que eu vou chamar o albinismo. É assim, ele está no Código Internacional de Doenças. Eu acredito que o olhar necessário é para a palavra doença. Gente, tá tudo errado, porque assim, se você for pensar no sentido da palavra, na etimologia da palavra, sentir dor, tem muitas condições por aí que deveriam não estar classificadas como doença e o são, por uma forma de generalizar, tanto que já vem se discutindo outras formas de se falar de doença, o aspecto social, o aspecto psicológico, o aspecto da medicina, mas o problema está na palavra doença, só que assim, não é nessa encadernação que a palavra doença vai deixar de existir, porque ela já está enraizada, ela já está interiorizada. Então, o caminho é o seguinte: como que você quer interpretar a palavra doença que foi atribuída à sua condição? Você quer interpretar no modo etimológico da palavra, né, que é dolere, sentir dor, sofrer, ou você quer pensar da forma como diz o judaísmo, força? Então, eu escolho o caminho da força. Vejamos, temos que fazer essa escolha, porque assim, a palavra doença, ela não vai deixar de existir na face da terra. Mas assim, o sentido que eu dou para a palavra doença, esse pode ser modificado, porque é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha nossa, gente. Então assim, eu nasci com albinismo e ele está no Código Internacional de Doenças. Mas, para mim, o albinismo ele é uma força, ele conduz, né? A partir dele que eu fiz toda a minha trajetória, a questão de ter nascido albina justifica muitos passos, muitas tomadas de decisão, justifica também o que eu sou hoje. Então, assim, de certa forma, é um estado de aceitação, mas assim, acima de tudo de vida, de viver. Então, assim, a palavra, em vez de falar dolere, né, temos que pensar na palavra doença como vivere. Então, assim, eu não diria uma doença, uma vivência. Eu não tenho, o meu albinismo não é uma doença, mas uma vivência, porque assim,
Se eu for pensar no modo etimológico da palavra, ela vai trazer um aspecto negativo, doleira e tal, mas eu não quero pensar dessa forma e convido vocês também a não pensarem dessa forma. Vamos trazer para o sentido da força. Não vamos ficar encasquetando no que a cultura, no que essa cultura de milhares de anos colocou para nós. Então, assim, eu posso tratar a palavra doença como simplesmente como uma palavra, mas enxergar ela como um sinônimo de força, de vida, de renascer, de viver e renascer e ressignificar, inclusive o nosso modo de olhar para a palavra, que é assim, o meu não é para o modo etimológico da palavra, porque de fato entendo que algumas condições estão inerentes, estão associadas à dor, mas eu acredito que o albinismo não se enquadra nisso. Então, assim, doença ou vivência ou força, a escolha é sua, a escolha é nossa. Bem, vou ficar por aqui, a gente se vê na próxima estrada, né? Porque o caminho é longo. Convido vocês a se inscreverem se vocês ainda não se inscreveram, clica no sininho e até uma próxima e um ótimo fim de semana e uma ótima semana a todos. Arrivederci!